Sou o professor Daniel e a gente vai estar vendo hoje retas paralelas cortadas por uma transversal. Quando que duas retas são paralelas? Elas são paralelas quando elas não se cruzam. Elas estão sempre à mesma distância uma da outra, sem nunca se cruzar. No caso aqui no nosso exemplo, pegamos as setas R e S. Tá ok? Observe que a inclinação das duas é a mesma. Uma reta transversal é uma reta que, ao contrário da paralela, ela vai estar cortando outra reta. Vamos observar que se essas duas retas são paralelas, a reta transversal ela vai estar cortando as duas retas numa mesma inclinação. Ok? Sempre que eu tenho duas retas se cruzando, como a minha reta transversal, que eu chamei de T, e a reta R, sempre que elas se cruzam, ela vai formar 4 ângulos. Tá ok? Vamos entender o que acontece com esses ângulos. O ângulo A e B, eles estão um do lado um do outro. Observem, vou puxar aqui para o canto, que juntos eles formam meia volta. Tá ok? Uma volta completa seria 360 graus. Meia volta, então, vai ser 180 graus. Então, eu vou ter a seguinte relação quando eu tenho um ângulo do lado um do outro. Somando, o resultado é igual a 180. Sempre que eu somo dois ângulos e o resultado dá 180 graus, eu falo que eles são ângulos suplementares. Então, da mesma forma que A e B são suplementares, eu teria que B e C são suplementares, porque também formam meia volta se eu somo. C e D são suplementares, porque eu também formo meia volta se eu somar. E o D e o A também é suplementar, porque eu também formo meia volta se eu somar. A mesma coisa vale para os ângulos aqui de baixo. Então essa é a primeira relação. Ângulos adjacentes que estão do lado um do outro, somados, resulta em 180 graus. Agora, e se eu for, qual que vai ser a relação se eu for comparar ângulos que não estão do lado um do outro, como é o caso do B e do D? Observe que entre os dois ângulos, eu tenho aqui o meu ângulo A. Vamos colocar números aqui para facilitar a nossa visualização. Observe. Se o ângulo B mede 60 graus, eu sei que o ângulo A tem que medir 120. Por quê? Porque juntos eles têm que resultar em 180 graus. Então, se meu ângulo B mede 60, meu ângulo A mede 120. Quanto que deve medir meu ângulo D? Observe que o A e o D são suplementares. Juntos tem que dar 180 graus. Se aqui mede 120, aqui também mede 60. Então, observe que esses dois ângulos que não estão do lado um do outro, eles são iguais. Observe que o que eu tenho entre esse ângulo e esse ponto, nós chamamos esse ponto aqui, que é onde as duas retas se encontram, de vértice. E dizemos que esses ângulos são opostos pelo vértice. Todo ângulo oposto pelo vértice vai ser igual, vai ser o que a gente chama de congruente. Tá ok? E todo ângulo adjacente que está do lado um do outro, ele vai ser suplementar. A soma dos dois resulta em 180. Beleza? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção. Se as duas retas são paralelas, e essa daqui vai estar cortando as duas com a mesma inclinação, eu vou ter uma correspondência entre os ângulos que estão em uma das intersecções e os ângulos que estão na outra. Observe aqui, o A ele está na mesma posição do E. Eles vão ser iguais. Nós dizemos que eles são correspondentes. Então, eu teria aqui o ângulo A, ele vai ser igual ao meu ângulo E. Vai ter o mesmo valor. Da mesma forma, o B ele é correspondente ao F na outra reta. Então, ele também vai ser igual. Eu vou ter aqui o B.
ele vai ser correspondente, vai ter o mesmo valor, tá? Vai ser congruente ao F. O C, ele vai ser correspondente ao G. Então, vou ter que o C também vai ser congruente ao G. E o D, ele vai ser correspondente ao H. Então, vou ter que esses dois, D e H, também vão ser ângulos correspondentes, vão ser congruentes. Tranquilos? Então, o que a gente vai ter quando eu estiver tratando aqui da intersecção de duas retas? Sempre que eu pegar dois ângulos, ou eles vão ser suplementares e a soma vai ser igual a 180, ou eles vão ser opostos pelo vértice e o valor vai ser igual. Tá ok? Então é só essas duas coisas que a gente tem que ter em mente. Ou a soma dá 180 graus, ou eles são iguais. Beleza? Vamos entender como nós damos nomes para algumas partes dessa figura aqui. Ó. Nós dissemos que a parte entre as duas retas paralelas é a parte interna. A parte que está fora das paralelas externas. E a transversal, ela vai dividir essa figura em dois lados. Tá ok? Quando eu tenho ângulos que estão dentro, nós falamos ângulos internos. Quando estão fora, nós falamos ângulos externos. Se eles estão do mesmo lado, nós chamamos de colaterais. Se eles estão em lados alternados, nós falamos que eles são alternos. Daí nós vamos para a classificação de alguns ângulos aqui. Observe. Ângulos alternos internos. Internos fala que eles estão dentro. Alternos fala que eles estão em lados diferentes da minha transversal. Qual que vai ser os ângulos alternos internos? O C e o E são ângulos alternos internos, assim como o D e o F são ângulos alternos internos. Eles estão dentro, só que de lados alternados. Qual a relação que eu vou ter? A dica de ouro que você tem que sempre levar, que você vai resolver qualquer coisa dessa matéria com essa dica. Leva os ângulos por uma mesma reta. Lembra que a gente falou que eles vão ser ou suplementares ou iguais? Como que eu vou descobrir isso? Eu não vou ficar decorando esse nome. Eu vou jogar eles na mesma reta e ver o que acontece. Por exemplo, observe aqui o E e o C. O E, qual que seria o ângulo correspondente dele na outra reta? Correspondente a ele aqui seria bem aqui, ó. Observe que esse ângulo, que seria o E, vou chamar aqui de E', e o C, eles são opostos pelo vértice, então eles são iguais. Então vejam que quando eu pego ele e jogo para a mesma reta, fica fácil eu ver. Eles são opostos pelo vértice, são iguais, então eu vou ter que o C, ele é congruente com E, é igual ao E. A mesma coisa vai acontecer se eu pegasse o F e puxasse para essa reta. Ele ia ficar aqui e ia ser oposto pelo vértice, então vai ser congruente. Tá ok? Então, se você levar essa dica de trazer tudo para a mesma reta, você vai conseguir resolver qualquer exemplo disso. Ângulos alternos externos. Estão em lados alternados da minha transversal e estão fora das paralelas, por isso externo. Observe aqui, ó, a mesma ideia. Puxo para uma reta, vou pegar esse meu ângulo G e vou puxar para cá. Ó. É oposto pelo vértice com A, então o G e o A também são congruentes. O H, se eu puxo o H para cá, ele e o B são opostos pelo vértice, então também são congruentes. Tá ok? Então os ângulos alternos, tanto internos quanto externos, vão ter a mesma medida. Vou decorar esse nome? Não, eu vou trazer para a mesma reta e ver o que acontece. Tá ok? E, acabando nossa explicação aqui, os ângulos colaterais. Colaterais está do mesmo lado.
internos estão dentro. Então, C e o F são colaterais, o D e o E são colaterais. Observe que, se eu pego o meu F e puxo para a mesma reta aqui, ó, F, ele e o C estão do lado um do outro. Então, eles são suplementares. A soma dos dois vai dar 180 graus. A mesma coisa se eu fizer o lado de cá, ó. Pegar o E e jogar lá em cima. O E e o D estão do lado um do outro. Então, eles também formam meia volta. A soma deles tem que dar 180 graus. Então, eles vão ser suplementares. E se forem ângulos colaterais externos? Mesmo lado, só que de lados diferentes da minha transversal. Tá ok? Então, vamos lá. Externos, porque está fora. O B e o G estão do mesmo lado, eles vão ser colaterais externos. O H e o A estão do mesmo lado da transversal, também vão ser colaterais externos. Qual vai ser a relação entre esses ângulos? Puxa para a mesma reta. Ó. Se eu puxo o G para cá, eu vejo que o G e o B juntos formam meia volta, eles são adjacentes. Ó. Se são adjacentes, a soma deles dá 180 graus. Mesma coisa, se eu puxo o H para cá, ele e o A são adjacentes. A soma dos dois dá 180 graus. Então, a dica de ouro que você não pode esquecer aí na hora de resolver suas atividades. Leva os dois ângulos, junta os dois ângulos na mesma reta. Aí fica fácil você saber se eles estão do lado e a soma dá 180, ou se eles são opostos pelo vértice e eles são iguais. Tá ok? Então, bons estudos, boa sorte. Vai ter uma aulazinha de exercícios. Assiste a aula primeiro e não se esqueçam que a atividade 5 é uma atividade avaliativa. Então, faça a atividade 1, 2, 3 e 4 com bastante carinho e cuidado. Tirem suas dúvidas para quando chegar lá na atividade 5 a gente conseguir ter um rendimento bom. Tá ok? Até mais, turma!